A demolição era um trabalho lento, brutal. Em 2023, o que restava da siderúrgica Guzmão e Filhos, em Ponte de Ferro, Minas Gerais, era pouco mais que um esqueleto de ferrugem e concreto, um monumento ao tempo devorando a si mesmo. Por décadas, a fábrica fora o coração pulsante da cidade, forjando não apenas aço, mas destinos, famílias, fortunas e silêncios. Agora, tratores e marretas cumpriam a tarefa final de apagar sua memória física. Foi numa terça-feira de céu cinzento, no porão do antigo prédio administrativo, que o passado decidiu que não aceitaria mais o esquecimento. Um operador de retroescavadeira, limpando o entulho de uma parede que desabara, sentiu a máquina engasgar em algo que não era pedra nem viga. Ao descer, notou uma anomalia na alvenaria exposta. Uma linha de argamassa mais nova, um contorno retangular quase imperceptível sob a poeira de um século. Era uma parede dentro de outra parede. A curiosidade, mais forte que o cronograma da obra, levou os trabalhadores a pegarem picaretas. O som oco que respondera às primeiras batidas deu lugar a um estalo seco, e um bloco de tijolos se soltou, liberando um ar parado, denso, com o cheiro de papel velho e de algo mais, algo orgânico e indescritível. Com uma lanterna, eles espiaram pela fresta. Não era um depósito, era um cômodo, um pequeno escritório intacto como uma bolha de tempo selada, no centro uma escrivaninha de madeira maciça. Sobre ela, um tinteiro de vidro, uma caneta tinteiro deitada ao lado de uma folha pela metade, e um copo de cristal com um resíduo amarelado no fundo. Atrás da mesa, caída de lado, uma cadeira de couro, e no chão ao lado dela a figura de um homem, ou o que o tempo e o ambiente hermético haviam deixado dele. Os restos mortais estavam surpreendentemente preservados, mumificados pela ausência de umidade e de vida. Vestia um terno de corte antigo, sapatos de couro e, em volta do pescoço, os restos de uma gravata de seda. Ao seu lado, uma pasta de couro com monograma e um pesado molho de chaves de ferro. A polícia foi chamada e isolou a área. A notícia se espalhou por Ponte de Ferro como fogo em pasto seco. O fantasma da siderúrgica Guzmão tinha um corpo. A história que os mais velhos contavam em sussurros agora tinha uma cena, um lugar. Foi preciso um historiador, um especialista em arquivos da região, para conectar os pontos. Dr. Matheus Guzmão, professor da Universidade Estadual, foi contatado não apenas por sua profissão, mas por seu sobrenome. Ele era o bisneto do fundador daquele império. Ao chegar ao local, sentindo o ar frio que emanava da abertura na parede, Matheus soube, antes mesmo de qualquer confirmação oficial, quem era o homem naquele túmulo de tijolos. Era o início e o fim de uma busca que sua família havia abandonado há 100 anos. Era Horácio de Guzmão, o rei do aço. O homem que construiu tudo aquilo e que, em uma manhã de névoa densa de junho de 1923, entrou em sua fábrica para nunca mais ser visto. A versão oficial, apressadamente concluída na época, falava em suicídio, um salto desesperado da janela de seu escritório para as águas escuras e furiosas do rio Piranga, que corria ao lado da usina. O corpo, diziam os registros, nunca fora encontrado, levado pela correnteza, mas ali estava ele. Não no rio, mas no coração de sua própria criação, a menos de 50 metros do escritório de onde supostamente saltara. A pergunta que ecoou por um século, onde está Horácio de Guzmão, foi finalmente respondida. Mas sua resposta abria um abismo de novas e mais sombrias perguntas, a começar pela mais simples e mais impossível de todas, porque ele estava ali. E quem, por 100 anos, guardou o segredo daquela parede? Para entender o desaparecimento de Horácio de Guzmão, era preciso entender o homem e o mundo que ele havia forjado. Nascido em berço modesto no interior de Minas, Horácio era a personificação do progresso da recém-nascida república. Um homem de poucas palavras e gestos largos, cuja ambição era tão incandescente quanto o metal que derretia em seus fornos. Ele não construiu apenas uma fábrica, ele ergueu um feudo. A siderúrgica Guzmão e Filhos era o solo em torno do qual Ponte de Ferro orbitava. Ele dava os empregos, construía as casas dos operários, financiava a igreja e influenciava o prefeito. Sua palavra era lei e sua presença uma força da natureza. Tinha a reputação de ser justo, mas implacável. Visionário, mas obsessivo, sua vida era fábrica, sua casa um anexo dela. Relatos da época, recolhidos por Matheus em velhos jornais e cartas de família, pintavam um retrato complexo. Horácio acordava antes do sol e era o último a deixar o complexo, muitas vezes dormindo em um pequeno quarto adjacente ao seu escritório principal para não perder tempo com o deslocamento. Ele conhecia cada engrenagem, cada operário, cada centímetro daquele lugar. O som da usina, o martelar constante, o chiado do vapor, o rugido dos altos fornos era sua música de ninar. Seu santuário era o prédio administrativo, uma construção sólida de 3 andares que dominava a paisagem. E dentro dele, seu escritório era uma fortaleza.
Ninguém entrava sem ser anunciado, e havia boatos de que ele mantinha um segundo escritório, um laboratório particular onde desenvolvia novas ligas de aço, fórmulas que ele guardava com um zelo paranoico. Esse detalhe, sempre tratado como folclore pelos operários, era uma das peças que Mateus guardava na memória. Um detalhe plantado em sua infância pelas histórias contadas por sua avó. Outro detalhe era o seu inseparável molho de chaves, um anel de ferro pesado com mais de 20 chaves, cada uma com sua função. Ele nunca o largava. O som metálico de seu caminhar era sua assinatura pelos corredores da fábrica. Entre aquelas chaves, dizia-se, havia uma que não abria porta conhecida, uma chave de feitio estranho, que ele jamais usara na frente de ninguém. A vida pessoal de Horácio era uma extensão de sua vida profissional, controlada, eficiente e com pouco espaço para o sentimentalismo. Sua esposa, Elisa, era uma figura discreta, uma sombra resignada à obsessão do marido. Seu único filho, Américo, era a principal fonte de atrito na família. Enquanto Horácio era terra e ferro, Américo era ar e ideias. Um jovem educado na capital, interessado em literatura, política e nas vanguardas artísticas que sopravam da Europa. Ele via a fábrica não como um legado, mas como uma prisão de fumaça e barulho. As discussões entre pai e filho eram lendárias em Ponte de Ferro, ouvidas através das paredes espessas do casarão da família. Horácio via a falta de interesse do filho como uma fraqueza, uma traição ao seu sangue e ao seu suor. Américo via a fixação do pai como uma tirania, uma vida que ele se recusava a herdar. Nos meses que antecederam o desaparecimento, a tensão entre os dois havia chegado a um ponto de ebulição. Américo passava cada vez mais tempo em Belo Horizonte, retornando apenas por obrigação. Além do conflito familiar, uma nova sombra pairava sobre a Guzmão e Filhos. Um sócio alemão, um engenheiro chamado Klaus Schmidt, havia sido trazido por Horácio para modernizar a produção. Schmidt era brilhante, mas igualmente ambicioso. Cartas trocadas entre Horácio e seu advogado, que Mateus encontrara anos antes, revelavam uma desconfiança crescente. Horácio acusava Schmidt de tentar roubar suas novas fórmulas de aço carbono, uma inovação que colocaria a siderúrgica em um novo patamar. O rei do aço sentia seu trono ameaçado, tanto de dentro de sua própria casa quanto de seus parceiros de negócios. O palco para o dia 12 de junho de 1923 estava montado, não com um, mas com múltiplos barris de pólvora, esperando apenas uma faísca. Aquele dia amanheceu sob uma névoa espessa e fria, um capote de pobre, como diziam os antigos. O nevoeiro abraçava Ponte de Ferro, abafando os sons da alvorada e fazendo da fábrica um navio fantasma emergindo de um mar de nuvens. Horácio de Guzmão começou o dia como todos os outros, com um café forte e uma inspeção matinal nos fornos. Mas seu humor, segundo o depoimento posterior de sua cozinheira, estava mais sombrio que o tempo lá fora. Durante o café da manhã, teve uma discussão ríspida com Américo, que estava de passagem pela cidade. O motivo, como sempre, era o futuro da empresa. Américo queria diversificar os investimentos, investir em cultura, em jornais. Horácio bateu na mesa e disse que o único futuro era o aço. A conversa terminou com Américo saindo da casa, batendo a porta. Foi a última vez que se viram. Ao longo da manhã, Horácio permaneceu trancado em seu escritório principal. Sua secretária, uma jovem chamada Lídia, relatou à polícia na época que ele recebeu apenas uma visita. Schmidt. A porta ficou fechada, mas as vozes exaltadas atravessaram a madeira. Lídia conseguiu distinguir palavras como contrato, traição e minha propriedade intelectual. A discussão durou quase uma hora. Quando Schmidt saiu, seu rosto estava pálido e seus lábios comprimidos em uma linha fina. Ele não disse nada, apenas pegou seu chapéu e saiu do prédio. Pouco depois, Horácio abriu a porta e dispensou Lídia e o resto da equipe administrativa mais cedo. Tenho um trabalho complexo que exige silêncio absoluto, ele teria dito. Não quero ser incomodado por ninguém. Seu tom não admitia réplica. A última pessoa a ter um registro visual de Horácio foi Sebastião, o mestre de turno, um homem de sua confiança cega. Por volta das 5 da tarde, com a névoa já se adensando novamente, Sebastião viu o patrão cruzar o pátio principal, caminhando a passos firmes em direção ao prédio administrativo. Ele carregava sua pasta de couro e o som de seu molho de chaves ecoava no ar úmido. Sebastião acenou com a cabeça, um gesto de respeito. Horácio respondeu com um aceno curto, sem parar de andar. Ele entrou no prédio e a pesada porta de madeira se fechou atrás dele. Foi o ponto sem retorno. A última imagem gravada na memória de uma testemunha. Na manhã seguinte, o dia 13 de junho, a ausência de Horácio foi notada. Sua esposa Elisa não se preocupou de imediato. Era comum que ele virasse à noite trabalhando, mas quando o meio-dia chegou e ele não deu notícias, ela enviou um mensageiro à fábrica. Sebastião, ao receber o recado, foi até o escritório do patrão.
Bateu nenhuma resposta. A porta estava trancada, por dentro, isso também não era incomum. Horácio prezava sua privacidade, mas a insistência, os chamados cada vez mais altos, não surtiram efeito. O silêncio do outro lado da porta começou a se tornar pesado, opressivo. Preocupado, Sebastião chamou outros funcionários. Juntos arrombaram a porta. O que encontraram foi uma cena de abandono congelada no tempo. A sala estava em perfeita ordem. A cama no quarto adjacente intocada, papéis sobre a mesa como se ele tivesse apenas se levantado para pegar um café, mas de Horácio nenhum sinal. A única coisa fora do lugar era uma das altas janelas basculantes, a que dava para o rio. Estava escancarada e a névoa da manhã entrava por ela como um fantasma. Do parapeito até as águas escuras e correntes do Piranga havia uma queda de mais de 20 metros. A conclusão pareceu imediata, lógica e terrivelmente simples. Em um ato de desespero, oprimido por problemas que ninguém conhecia, o rei do aço havia se atirado para a morte. A pasta, o molho de chaves, o homem, tudo havia desaparecido com ele. A questão que ninguém soube responder, a dúvida que ficou pairando como a névoa daquela manhã, era porque um homem que construiu um império do nada, um homem cuja força era lendária, escolheria um fim tão silencioso e definitivo. E como ele poderia ter trancado a porta por dentro antes de saltar? A investigação que se seguiu foi um reflexo das limitações e da política da época. O comando coube ao tenente Barros, o delegado local, um homem mais acostumado a lidar com brigas de bar e roubo de gado do que com o desaparecimento de uma das figuras mais poderosas do estado. A pressão para uma resolução rápida era imensa, vinda tanto da capital quanto da própria família Guzmão, agora liderada por um chocado e subitamente responsável Américo. A primeira linha de ação foi a busca física. Por mais de uma semana, barcos com ganchos e redes tragaram o leito do rio Piranga por quilômetros. Moradores ribeirinhos foram interrogados. Grupos de operários, liderados por um Sebastião desolado, vasculharam as matas nas margens do rio e cada canto do vasto complexo industrial. Nada. Nem um sapato, nem um pedaço de tecido, nem a pesada pasta de couro. O rio, diziam, era traiçoeiro, cheio de poços e correntezas que podiam prender um corpo para sempre. A ausência de evidências, paradoxalmente, tornou-se a prova da teoria do suicídio. A busca burocrática foi igualmente infrutífera. Os depoimentos foram colhidos, mas as narrativas se encaixavam de forma quase perfeita demais. Américo, o filho, tinha um álibi sólido. Após a discussão com o pai, pegou o trem para Belo Horizonte e passou a noite em um hotel, fato confirmado pela recepção e por um telegrama que enviou. Sua dor parecia genuína, mas sua transição para o papel de novo chefe da siderúrgica foi notavelmente rápida e eficiente. Erich Schmeid, o sócio alemão, também já estava longe. Embarcara em um navio no Rio de Janeiro com destino à Alemanha 2 dias após o desaparecimento. Contatado por telegrama, ele lamentou a trágica notícia e confirmou a discussão com Horácio, mas a minimizou como uma divergência de negócios vigorosa, porém normal. Sua partida apressada foi vista com suspeita por alguns, mas sem um corpo ou prova de crime, era apenas uma coincidência inconveniente. O depoimento de Sebastião, o capataz, era o mais problemático. Ele insistia que era impossível Horácio ter saído do prédio administrativo sem ser visto. As outras saídas estavam trancadas naquela noite e a única porta de acesso era vigiada pelo seu posto de trabalho. Ele entrou e não saiu. Pelo menos não por uma porta, repetiu ele ao tenente Barros, com uma teimosia que beirava a insubordinação. Sua lealdade ao patrão o impedia de aceitar a versão do suicídio. Para ele, algo estava errado, mas o que poderia estar errado em um quarto trancado por dentro? A investigação se fixou nesse ponto, o enigma da sala fechada. Peritos improvisados da capital vieram e concluíram que a fechadura era antiga, mas robusta. Não havia sinais de arrombamento pelo lado de fora. A hipótese de que alguém o atacou, jogou-o pela janela e depois trancou a porta por dentro e saiu por algum outro lugar foi descartada. Não havia outro lugar. Foi aí que a primeira grande falha da investigação se consolidou. Diante de um mistério sem solução e da pressão crescente, o tenente Barros se apegou à explicação mais simples. A fechadura poderia ter um defeito, poderia ter travado sozinha com o bater da porta. Horácio, em um momento de fraqueza, teria se jogado no rio. A família, representada por Américo, não contestou. Um suicídio, embora trágico, era uma narrativa contida. Preservava a honra do nome, afastava rumores de assassinato que poderiam desestabilizar os negócios. Em menos de um mês, o caso foi oficialmente encerrado. Causa da morte, presumidamente suicídio. Corpo perdido para o rio. O inquérito, um fino volume de poucas dezenas de páginas, foi arquivado. Ponte de Ferro enterrou seu rei simbolicamente, e a siderúrgica Guzmão e Filhos, sob nova direção, continuou a cuspir fumaça e a forjar aço,
como se nada tivesse acontecido. O silêncio, assim como o aço, fora moldado sob pressão. Os anos se transformaram em décadas. A história do desaparecimento de Horácio de Guzmão tornou-se uma lenda local, contada em voz baixa, com novas camadas de fantasia a cada geração. A fábrica prosperou sob o comando de Américo, que se revelou um administrador mais moderno e diplomático que o pai. Depois veio seu filho e então seu neto. A memória de Horácio foi imortalizada em uma estátua de bronze na praça da cidade que ele fundou, seu rosto severo olhando para um futuro que ele não viveu para ver. O mistério de seu fim foi uma ferida que a família optou por não cutucar, um cômodo trancado na memória coletiva. Foi apenas no final dos anos 1990, quando Mateus Guzmão, então um jovem estudante de história, começou a organizar os arquivos da família para sua tese de doutorado, que a primeira contradição real emergiu do pó. Em um baú de couro esquecido no sótão da antiga casa da família, ele encontrou os diários de sua bisavó, Elisa. Eram cadernos de capa dura, com a caligrafia elegante e contida de uma mulher de seu tempo. A maior parte das anotações era sobre trivialidades domésticas, safras, o clima. Mas em um volume datado de 1925, 2 anos após o desaparecimento do marido, uma anotação curta, quase febril, destoava de todo o resto. A data era 14 de junho, um dia após o aniversário da declaração oficial do desaparecimento. Elisa escreveu: Américo finalmente me contou a verdade, não sobre o rio, sobre a parede. O segredo de Horácio está seguro agora, onde ninguém jamais o encontrará. Foi um sacrifício necessário para proteger nosso nome, nosso futuro. Que Deus nos perdoe pelo silêncio. Mateus leu aquelas palavras dezenas de vezes. A parede. A frase ecoou em sua mente. Não fazia sentido. Que parede? Que segredo? A narrativa oficial não falava de parede alguma. Era a confissão de uma cumplicidade, a admissão de um encobrimento. Movido por essa descoberta, Mateus mergulhou nos livros contábeis da siderúrgica daquele período, que estavam guardados no arquivo municipal. Ele passou semanas folheando os enormes e pesados volumes, as páginas amareladas cheias de lançamentos feitos à mão. E então ele encontrou. Em 20 de junho de 1923, apenas 8 dias após o sumiço de Horácio, havia um lançamento incomum, autorizado pessoalmente por Américo. Um pagamento de uma quantia considerável a um empreiteiro local, um pedreiro conhecido na cidade por sua discrição. A descrição do serviço era vaga, quase evasiva. Reparos estruturais de emergência na fundação do prédio administrativo. A contradição era gritante. O inquérito policial de 1923, que Mateus também localizara, não mencionava nenhum reparo, nenhuma obra, nenhuma anormalidade estrutural no prédio. Porque Américo autorizaria um serviço de alvenaria de emergência no exato local e na exata semana do desaparecimento de seu pai. E porque sua mãe associaria uma parede ao segredo do fim de Horácio. A teoria do suicídio, já frágil, começou a desmoronar. Não era uma história de desespero, mas de dissimulação. O corpo de Horácio não havia sido levado pelo rio, ele fora escondido. E a chave para o mistério não estava na água, mas em algum lugar dentro daquelas paredes de concreto e tijolo. Por anos, Mateus viveu com essa suspeita, essa certeza incompleta. Ele não tinha como provar. A fábrica ainda estava em operação e a ideia de quebrar paredes em busca de um segredo de família de décadas era impensável. Ele teve que esperar. Esperar que o tempo fizesse seu trabalho, que o império de aço ruísse para aqui de seus escombros, a verdade pudesse finalmente respirar. A notícia da demolição da fábrica em 2023 foi o sinal que ele aguardou por quase 30 anos. A cena em 2023 era um misto de caos e reverência. Sob os holofotes da polícia técnica, o pequeno escritório selado parecia um diorama macabro. Mateus, autorizado a acompanhar a perícia como parente e historiador, observava cada detalhe com uma intensidade dolorosa. Aquele espaço era a materialização de todas as suas suspeitas. Era pequeno, não mais que 3 por 4 metros, e claramente funcional. Além da escrivaninha, havia uma pequena estante com livros de química e metalurgia, frascos com pós metálicos e um pequeno alambique de cobre, do tipo usado em laboratórios. Havia também um catre militar dobrado em um canto, sugerindo que Horácio não apenas trabalhava ali, mas por vezes dormia escondido de tudo e de todos. Era o laboratório secreto das lendas, afinal. A equipe forense trabalhou com uma delicadeza cirúrgica. Os restos de Horácio de Guzmão foram cuidadosamente removidos e levados para análise. A primeira descoberta importante veio do exame preliminar. Não havia sinais de trauma. Nenhum osso quebrado, nenhuma marca de violência, nenhuma perfuração no crânio. O que quer que tenha acontecido ali não fora um confronto físico. Enquanto os peritos catalogavam cada objeto, Mateus se concentrou na escrivaninha.
A folha de papel continha uma série de cálculos complexos, fórmulas químicas. Ao lado, a pasta de couro. Com a devida autorização, um perito abriu a pasta, suas fivelas de latão estalando após um século de silêncio. Dentro não havia apenas contratos e cartas comerciais. Havia cadernos de capa preta, dezenas deles, todos preenchidos com a caligrafia firme e metódica de Horácio. Eram anos de pesquisa. A fórmula secreta do aço-carbono estava ali, detalhada em suas mínimas variações, mas havia mais. As últimas páginas do caderno mais recente revelavam um homem consumido pela paranoia. Ele descrevia suas suspeitas sobre Schmidt, acreditando que o alemão planejava não apenas roubar sua fórmula, mas também sabotar a usina para comprá-la por uma fração de seu valor. Ele falava de olhos por toda parte, de sentir-se vigiado dentro de sua própria criação. O escritório secreto era seu refúgio, o único lugar onde se sentia seguro para trabalhar em sua obra-prima. A virada principal, no entanto, não estava nos cadernos, mas na própria estrutura da sala. Ao examinar a porta escondida, uma porta de aço pesado disfarçada como parte da parede de pedra do porão, os peritos notaram algo crucial. Havia uma fechadura robusta, do tipo que só poderia ser trancada por dentro, mas a lingueta da fechadura estava quebrada, forçada, e havia uma segunda tranca, mais simples, um ferrolho de ferro do lado de fora. O ferrolho estava passado. Horácio de Guzmão não se trancou ali dentro. Alguém o trancou. Alguém passou o ferrolho externo e depois, para garantir, ergueu uma parede de tijolos na frente da entrada, selando o cômodo para sempre. A análise forense trouxe a peça final do quebra-cabeça biológico. A causa da morte, embora difícil de precisar após tanto tempo, era compatível com um evento cardiovascular agudo. Um derrame ou um ataque cardíaco fulminante. O resíduo no copo era uísque, mas também continha traços de um antigo remédio para o coração à base de digitalis, sugerindo que Horácio talvez já tivesse uma condição cardíaca conhecida. A imagem que se formou era a de uma tragédia solitária. Naquela noite de névoa, sentindo-se mal ou simplesmente buscando refúgio de suas ansiedades, Horácio se retirou para seu santuário secreto. Ali sozinho, em meio às suas fórmulas e medos, seu coração cedeu. Ele não foi assassinado, ele morreu de causas naturais. Mas se ele morreu sozinho, a pergunta mais terrível permanecia: quem o encontrou? E por que, em vez de anunciar sua morte, essa pessoa escolheu transformá-lo em um prisioneiro eterno de seu próprio túmulo? O achado não encerrava o mistério. Ele o redefinia, tornando mais íntimo, mais frio e, de certa forma, mais cruel. Com as peças sobre a mesa, o diário da bisavó, o registro contábil, a causa da morte e a porta trancada por fora, Mateus Guzmão pôde finalmente reconstruir a história que o silêncio de sua família havia escondido por um século. Não era uma história de assassinato, mas de uma escolha brutal. Na manhã de 13 de junho de 1923, quando Horácio não apareceu, seu filho Américo, ciente da paranoia do pai e talvez desconfiando da existência de um esconderijo, deve ter sido o primeiro a procurar para além do óbvio. Talvez ele já soubesse da sala secreta, talvez a tenha descoberto por acaso. De qualquer forma, ele a encontrou, e dentro encontrou o corpo de seu pai. O que se seguiu foi um cálculo frio, nascido do pânico e da ambição. Anunciar a morte de Horácio de Guzmão naquelas circunstâncias seria um desastre. O rei do aço, o pilar de força e racionalidade, encontrado morto em um laboratório secreto, cercado de anotações sobre conspirações. A notícia destruiria a imagem da empresa. Os investidores recuariam. Os concorrentes, como Schmidt, poderiam usar o escândalo para tomar o controle, alegando que Horácio enlouquecera. O legado de uma vida inteira se transformaria em uma nota de rodapé sobre a excentricidade de um industrial. Américo, o filho que sempre vivera à sombra do pai, viu-se diante de uma encruzilhada. De um lado, a verdade, com todo o seu potencial destrutivo. Do outro, o controle, a continuidade e o poder. Ele escolheu o poder. O plano foi rápido e terrivelmente eficiente. Com a ajuda de alguém de confiança, talvez o próprio Sebastião, forçado a escolher entre a lealdade ao patrão morto e a lealdade à família e à fábrica que sustentava a todos, Américo criou a cena do suicídio. Ele deve ter ido ao escritório principal do pai, aberto a janela para o rio, talvez jogado um objeto pesado para simular a queda, e então trancado a porta por dentro de alguma forma antes de sair e talvez houvesse uma chave reserva, ou um truque na fechadura que só a família conhecia. O foco da investigação seria o rio, um beco sem saída. Enquanto todos procuravam na água, Américo contratava um pedreiro discreto para realizar um reparo urgente. Ele trancou a porta do túmulo de seu pai pelo lado de fora e ordenou que a parede fosse erguida. Um ato de sepultamento clandestino, um segredo selado com cimento e silêncio. O encobrimento foi um sucesso absoluto. Américo assumiu a empresa, estabilizou-a e a fez crescer.
Ele se tornou o patriarca que seu pai sempre quis que ele fosse, mas o fez sobre uma fundação de mentiras. O segredo, como revelado pelo diário de Elisa, foi eventualmente compartilhado com sua mãe. Ela, também pensando na preservação do nome e do futuro da família, consentiu com o silêncio. Foi um fardo que os dois carregaram para o túmulo. O custo humano daquela decisão era incalculável. Um homem teve negado um enterro digno. Uma cidade viveu com uma lenda em vez de uma verdade. E uma família construiu sua prosperidade sobre uma ausência deliberada, um vazio que era, na verdade, uma presença selada a poucos metros de onde eles continuavam a trabalhar e a viver. O achado de 2023 não expôs um assassino. Expôs a anatomia de um segredo de família, mostrando como o medo do escândalo pode ser mais forte que o luto e como a proteção de um legado pode justificar o mais sombrio dos atos. Hoje, no local onde a siderúrgica Guzmão e Filhos um dia se ergueu, há apenas um vasto terreno de terra batida, esperando por um novo projeto, uma nova história. A demolição apagou as últimas testemunhas de concreto e aço. O porão, o escritório secreto, tudo foi reduzido a pó e entulho. A história de Horácio de Guzmão teve, finalmente, um desfecho oficial. Seus restos foram sepultados no jazigo da família, em uma cerimônia discreta a que apenas Mateus e alguns parentes distantes compareceram. A lápide agora tem uma data final. 1923. O inquérito centenário foi reaberto e encerrado com um novo adendo, citando as descobertas forenses, mas classificando a ocultação do corpo como um crime prescrito, cujos responsáveis já não podiam ser julgados. A justiça, nesse caso, era apenas histórica. Mateus Guzmão, por vezes, visita o terreno vazio. Ele leva consigo um único objeto recuperado dos pertences de seu bisavô, o pesado molho de chaves de ferro. Ele o segura na mão, sentindo o peso do metal frio, o peso de um século de segredos. Ele isola a chave de feitio estranho, a que as lendas diziam não abrir porta alguma. Era a chave do escritório secreto, a chave que Horácio usou para entrar em seu refúgio pela última vez. Uma chave para uma porta que não existe mais, para uma sala que virou pó. Ele olha para o espaço vazio onde o prédio administrativo ficava, o local exato onde seu bisavô morreu e onde seu avô tomou uma decisão que definiria o destino da família. Não houve vilões claros, apenas pessoas encurraladas por circunstâncias extraordinárias, tomando decisões terríveis em nome da sobrevivência. Américo não matou o pai, mas o enterrou vivo em sua própria história. O silêncio que ele impôs durou 100 anos, mais sólido que qualquer parede que ele pudesse ter construído. O vento sopra a poeira vermelha de Minas sobre o terreno. O passado não foi apenas desenterrado, ele foi compreendido. Mas a compreensão não trouxe paz, apenas o eco melancólico de um som que Mateus conhece bem. O som de chaves de ferro tilintando em um corredor vazio.